Olá, estamos de volta com Falando Sério e hoje o assunto é cultura. Nós temos a satisfação de receber aqui o secretário municipal de Cultura e Comunicação Social, Márcio Vicente da Silveira Santos. Apresentar o Márcio Vicente é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil porque eu posso dizer que ele é jornalista, escritor, publicitário, contador de casos, ufólogo, não sei quantas pessoas sabem disso. Difícil porque, diante de tudo isso, como caracterizar uma pessoa com um currículo tão amplo? Mas eu acho que o mais importante é o seguinte: é uma pessoa que a cidade conhece, que eu particularmente, com quem eu convivo há mais de 30 anos e conhecemos realmente essa capacidade, e posso até dizer, gosto muito de ouvir os causos dele. Márcio, 24 dias como secretário municipal de Cultura e Comunicação, uma satisfação para nós, uma honra que você tenha conseguido abrir um espaço na sua agenda para estar aqui. Não, Oswaldo, é um prazer estar aqui com o colega jornalista e também o companheiro, de lutas aí na área da cultura, eu eventualmente agora como secretário e você como membro efetivo do Conselho Municipal de Cultura. Então, me sentindo em casa, espero que você não me apeste tanto, Mas começamos, Oswaldo? Todos sabem a condição que o prefeito recebeu a prefeitura. Eu diria que na área da cultura, nós podemos dizer que houve um trabalho muito grande, muito importante, muito significativo. O Fred Antoniazzi, com sua equipe, teve a oportunidade de fazer um bom trabalho, um belo trabalho na área da cultura de Sete Lagoas, projetou bastante Sete Lagoas, elevou a cultura de Sete Lagoas a um patamar significativo, e a nossa missão, evidentemente, é tentando partir desse patamar, agregarmos mais alguma coisa que possa contribuir, evidentemente, para a melhoria da imagem de Sete Lagoas na área da cultura. Estamos formando a nossa equipe, porque, diferentemente de outras secretarias, a Secretaria de Cultura tem um quadro de efetivos muito pequeno. Os nossos colaboradores lá são ou nomeados ou contratados. Os contratos ainda não estão sendo feitos na prefeitura em função de uma ilegalidade que eivou a lei das contratações, de problema, inclusive constitucional. Então isso foi resolvido agora, na semana passada, pela Câmara, com uma nova lei, e evidentemente a gente espera que o prefeito possa nos dar aquele quadro mínimo para que a gente possa iniciar um trabalho. Estamos com os nossos planos e projetos e contando com o apoio da mídia, da imprensa de um modo geral e do Sete Lagoano, para que a gente possa fazer um trabalho à altura de Sete Lagoas. Márcio, já que você citou o Conselho Municipal de Cultura, realmente do qual estou fazendo parte agora, você esteve lá na reunião da última segunda-feira e nos disse que realmente ainda não tem um projeto, um programa para a cultura em Sete Lagoas, porque ainda está em fase de formatação. Mas eu posso até dizer de público aqui que eu gostei muito de ouvir o que você disse lá, no que diz respeito a projetos de intenções, se eu posso usar essa palavra, no que diz respeito ao fomento da cultura em Sete Lagoas. Realmente as coisas vão acontecer. Não, se Deus quiser. Nós temos uma proposta de projeto que, evidentemente, estamos dependendo ainda do ok do prefeito municipal, que pode, ou possivelmente, cortará alguma coisa, agregará outras coisas, Porque o projeto de cultura, a gente colabora com ele, mas o projeto de cultura é do prefeito de Sete Lagoas. Ele nos disse que quer dar total apoio ao setor de cultura, que ele entende a cultura, no mínimo, em duas vertentes. Primeiro, como oportunidade de promoção social, levando a cultura a todos os segmentos da sociedade, a todos os pontos de Sete Lagoas, indo ao jovem, ao adulto, aqueles que já estão na terceira idade, levando também a cultura à periferia, não porque a periferia não tenha essa assistência, mas que a cultura para agregar e juntar todos os Sete Lagoas num projeto de elevação da cidade. Ele também entende que a cultura pode ser um bem social para gerar riqueza para o município. Quer dizer, na medida que se apoia um artista, um artesão, etc., você está viabilizando uma profissão. E além disso também, dentro dessa visão de bem social, a cultura de Sete Lagoas pode ser também um atrativo turístico. Nós podemos ser uma cidade para oferecer um bem cultural para atrair visitantes de Sete Lagoas. Nós temos exemplos, você acompanha, por exemplo, Festival de Tiradentes, Festival de Gramado. Está em curso neste momento, o Festival de Tiradentes. Exatamente, você não consegue nem entrar na cidade. Então aquilo alavanca toda a economia do município, além de projetar nacionalmente a cidade. Quer dizer, então o prefeito tem uma visão muito ampla e muito responsável do que a cultura pode fazer pela cidade. E nós então interpretamos
interpretando essa orientação dele, fizemos um pré-plano, que ele já está examinando, evidentemente, e que tão logo ele deu ok, nós vamos discutir esse plano com a sociedade sete-lagoana. Nós devemos, inclusive disse isso lá durante a reunião do Conselho, que nós devemos fazer um fórum de cultura para ouvir todos os segmentos interessados, para que a gente tenha um projeto não do Márcio Vicente, que seria bastante modesto, não um projeto do prefeito Márcio Reinaldo, mas um projeto que a gente tenha o apoio de todo o segmento cultural de Sete Lagoas, para que então ele represente, não é, o anseio de todos nós. Mas, a propósito, enquanto você falava, eu estava pensando aqui. Você citou o cinema, a Mostra de Cinema de Tiradentes, que está em vigor agora, na 16ª edição, já fui uma vez, realmente é uma coisa fantástica. E essa identificação, algumas cidades já são conhecidas por essas características que atraem pessoas. E eu falei que você é ufólogo, então veja bem, pode parecer bobagem, mas Varginha tem uma estátua lá, tem um monumento a um ET que atrai pessoas. Varginha é conhecido no Brasil inteiro como a cidade do ET. Não é? Quer dizer, pode parecer bobagem, mas agrega valor ao turismo local. Não, então, não é isso? A cidade precisa ter uma identidade. Com toda certeza, eu fui a Varginha, na época, inclusive, que houve aquela ocorrência ufológica, etc. E já que você tocou no assunto, Sete Lagoas está inserida num contexto assim, da ufologia mundial, como uma das regiões onde há índices, os maiores índices de contato no mundo. Se você pegar, por exemplo, essa região de Baldim, quer dizer, a Serra do Cipó e o Rio das Velhas, esse corredor, né, que começa aí Lagoa Santa, etc., e estende pelo sertão, é uma região que os ufólogos do Brasil, e evidentemente aqueles mais bem informados do mundo, consideram como uma das regiões onde é mais possível contatos, né, avistamentos, etc., e possivelmente contatos com esses visitantes eventuais que nós temos aqui. Pode ser uma atração disso. Não é? Quantas pousadas rurais não seriam beneficiadas? Exatamente, né? Nós podemos criar, porque já fizemos aqui há muitos anos atrás, alguns debates, alguns encontros de ufólogos, né? Já trouxemos aqui em Sete Lagoas, há 30 anos atrás, por exemplo, o Úvio Brant Aleixo, né, que é um dos grandes ufólogos do mundo, ele já faleceu, é uma autoridade em ufologia, ele já veio aqui, fez palestras, etc. Há 25 anos, 30 anos atrás, tínhamos em Sete Lagoas um grupo de pesquisas ufológicas, do qual eu fazia parte, e esse grupo também se dissolveu, etc., acabou. Mas as evidências continuam, o interesse é crescente, e por que isso não pode acontecer em Sete Lagoas? Mas se você cair também na área, vamos dizer assim, da cultura popular, eu não conheço no Brasil uma região que tenha mais manifestações de cultura popular na hora do congado, folia de reis, pastorinhas, etc., né, do que a nossa região, que hoje tem como capital, inclusive, Jequitibá. Exato. Então nós temos muitas atrações, muitos atrativos e muitas coisas que a gente pode alavancar e transformar isso num produto turístico sem perder o seu conteúdo cultural. Os tropeiros. Pois, os tropeiros, etc. A Estrada Real, não é? Não. Quer dizer, um dos projetos que a gente tem é de criar em Sete Lagoas, por exemplo, 2 memoriais, imediatamente. Um memorial Tiradentes, em Silva Xavier, que isso aí pouca gente sabe que Silva Xavier tem o nome de Silva Xavier, em homenagem a ele, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, não é? E exatamente para atestarmos de uma maneira insofismável a presença do Tiradentes em Sete Lagoas. Porque os historiadores, alguns historiadores falam, Tiradentes passou por Sete Lagoas, Tiradentes pernotou em Sete Lagoas, Tiradentes foi o comandante do quartel do Sertão. Mas hoje nós temos documentos que comprovam a presença do Tiradentes em Sete Lagoas por 1 ano, 3 meses e 1 dia. Seu livro mostra isso. Exatamente. Então, quer dizer, por que não aproveitar esse acervo e mais coisas que nós podemos agregar para colocarmos Sete Lagoas na história da Inconfidência Mineira? Porque é o seguinte, 5 anos antes do Tiradentes iniciar a sua pregação pela independência, pela Conjuração Mineira, 5 anos antes dele começar essa pregação oficial, ele estava em Sete Lagoas. E eu tenho certeza, ou pelo menos, se eu não tenho certeza, ninguém pode me contestar, que não foi em Sete Lagoas que ele começou a sonhar com a independência. Claro, ele deve ter conversado com muita gente sobre isso. Por que não? Quer dizer, então, Sete Lagoas deve ter o sonho de independência, né, do Tiradentes, seguramente aconteceu em solo Sete Lagoas.
E por que não nós não capitalizarmos isso? Não trazemos os olhos do Brasil, ou pelo menos de Minas Gerais, para Sete Lagoas? Não é? E outra coisa, se você examinar a história da Inconfidência Mineira, nós temos vários registros, vários centros contando a história dos Inconfidentes. Mas a história do Tiradentes como militar, como comandante de um quartel, não há lugar nenhum. Pode ser Sete Lagoas. E eu disse isso até ao comandante-geral da PM. Que museu que tem, que centro de cultura que conta a história do Tiradentes militar? Não há. Pode ser de Sete Lagoas. Exato. Quem sabe? E também, que eu acho que é a dívida maior que nós temos, Oswaldo, e conversávamos isso, que é o Zacarias. Nós temos que ter em Sete Lagoas o Memorial Zacarias. Contar uma história do Zacarias. Por que não fazer em Sete Lagoas um festival de cinema que tenha como centro a arte do Zacarias? Quer dizer, o cinema, o teatro, a televisão, etc., mas tendo o humor do Zacarias. Isso não poderia dar um festival? O Festival Clara Nunes, aqui pertinho de nós, em Caetanópolis, né? O antigo prefeito, Romário Vicente, criou, ele realmente uma pessoa comprometida com a arte e com a cultura, ele criou o Festival Clara Nunes, que hoje é um sucesso. Nós temos em Cordisburgo, a Semana Rosiana. Né? Então, realmente, são grandes expoentes da arte da cidade que precisam ser reverenciados e agregar valor ao turismo local. Exatamente. Essa é uma proposta. Uma semana, um festival, como você já testemunhou várias vezes. No ano passado eu estive lá, em Tiradentes. Um festival de cinema durante a semana mexe com toda a economia da cidade. Sem dúvida. E sobra razão também, porque muita gente fica hospedada em São João del Rei, inclusive. Exatamente, que não tem espaço em Tiradentes. Agora, as pessoas vão se alimentar em Tiradentes, vão gastar, vão comprar lembranças, e sim, vão movimentar toda a cadeia de turismo, não é isso? Exatamente. E o turismo hoje, todo mundo sabe, é o negócio que mais cresce no mundo. Não é? Em cada 10 empregos, um é na área do turismo. Sete Lagoas tem que avançar muito para chegar a isso. E é um caminho, não é? É a indústria que não polui, né, que traz riqueza para a cidade. E uma posição geográfica privilegiada, uma topografia privilegiada também. Isso tudo favorece, né? As nossas lagoas que o prefeito prometeu recuperar, transformá-las em verdadeiros espelhos d'água, né? O que nós poderemos fazer em torno dessas lagoas, não é? Para atrair turistas, né? Nós temos na região de Belo Horizonte aqui, da grande Belo Horizonte, a Belo Horizonte expandida, né? A região metropolitana, mais Sete Lagoas direitinho, nós temos 4 milhões de habitantes. Não é? E seriam coisas novas, diferentes, né, para essa população. Temos muita coisa para falar. Realmente, eu acho que um programa só não vai ser suficiente, não. Nós estamos encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre arte e cultura com o secretário Márcio Vicente da Silveira Santos.